Boa tarde, pessoal. Aqui estou mais uma vez para falar de Angola, porque amanhã é uma data muito significativa. Passaram 60 anos depois do ataque a Angola, portanto, eu tenho aqui algum texto que escrevi para o livro Cumbira, Estreitando Laços, e penso que será de interesse ler alguma coisa sobre Angola, portanto, revisitar os lugares, os povos e falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre o que aconteceu em 61 e o ataque hediondo a Angola. Portanto, vou ler deste livro que publiquei em 2013, em dezembro de 2013, Cumbira Estreitando Laços, que já tinha mostrado porque é efetivamente um livro muito interessante, porque é um romance histórico de aventuras e viagens e que trata de muita história de Angola e tem muita cultura sobre os povos angolanos e a sua história, desde os povos primitivos aos mais importantes, sobre, portanto, os movimentos de guerrilha, e é um romance, penso que bem escrito, porque teve muita aceitação por parte dos senhores militares e então vou ao capítulo 10º, cujo título é A Região de Mochico, é Mochico, 1959-1961. E vou ler um pouquinho do texto a partir aqui de determinado local e começa então assim. De facto, tinham-se realizado em 1958 as eleições presidenciais às quais concorreu Humberto Delgado, tendo Américo Tomás saído vencedor. Estava para breve a independência do Congo belga, que ocorreu em 30 de junho de 1960. Era a ameaça próxima para Angola e para as outras colónias portuguesas o rastilho da independência. A partir dessa data, Rogério passou a patrulhar sistematicamente o Mochico. Este Rogério era um oficial português, e desta vez cito o nome dele, para ser mais rápida a leitura, com uma secção numa viatura comandada por mais um oficial. O destacamento havia sido reforçado e já dispunha de 2 pelotões. O Mochico assemelhava-se a uma amostra de tecidos berrantes, todos retalhados de etnias ou povos. Luenas, agricultores com prolongamentos na Zâmbia, quiocos e lundas repartidos entre o Congo ex-belga e Angola, luxazes, bundas, neganguela, umbundos, ovibundos, portanto tem os 2 nomes, prolongamento do povo do Bié, Luvales e até Lunda Demos. Correu o Mochico de uma ponta à outra sem ter detectado manifestações de rebeldia. O único problema era um administrador que exigia que Rogério anunciasse previamente a sua visita, como se as ações militares de patrulhamento fossem visitas de protocolo. Entretanto, a guarnição militar do distrito do Mochico havia sido reforçada com um destacamento de pelotão em Teixeira de Sousa e outro no Kazombo, saliente que entra na Zâmbia e no Congo. A ameaça, em consequência da independência do Congo belga, começava a fazer-se sentir. No primeiro semestre de 1961, tinham surgido os primeiros sinais. Os Luenas, rurais do Largo Cameia, situado na área do Lumege, vila do distrito do Mochico, hastearam a bandeira da República do Congo e as mulheres usavam panos com a efígie do ministro Lumumba. Pelo Luso tinham passado os belgas, fugidos do Congo, depois da independência em 1960 e ainda em 1961 os franceses vindos de Madagascar. À medida que as tropas metropolitanas foram chegando a Angola, os destacamentos de tropa nativa, incluindo o de Rogério, foram substituídos ou integrados nos batalhões que tinham vindo guarnecer os setores. Já nessa altura se praticava a ação psicológica e social. Nos princípios de 60, o destacamento do Luso
apoiava a escola primária da Missão Católica de Padres Beneditinos que existia próximo do quartel, fornecendo os professores. As cautelas ainda eram tantas que o assunto era tratado como secreto, não fosse alguém ou um dos movimentos de libertação provocar um conflito entre os militares e os beneditinos. Aparentemente a população do Mexico continuava a ser pacífica. Henrique de Carvalho só lá chegara no princípio do século XX e a dominação tinha sido relativamente fácil. Nos anos 30 ainda lá andava Gago Coutinho a delimitar as fronteiras. A Diamangue viria a ser um fator de dominação, exploração e estabilidade em todo o norte do leste de Angola, em especial na Lunda Norte. Só em 1965 a ameaça sobre o leste de Angola se começaria a concretizar. O MPLA e a UNITA, por motivos diferentes, tinham as suas bases de retaguarda na Zâmbia, das quais voltaram ao seu país, a UNITA para mostrar que existia, o MPLA para reabastecer as suas tropas. Em 1966 aparece a UNITA, logo seguida pelo MPLA, que a empurrou para os confins do Bié. Acossado, Savimbi havia de se aliar às autoridades e forças militares coloniais a partir de 1969 e, formalmente, em 1972. Ainda no Luso, soube pela rádio Brazzaville do MPLA da sublevação da população da Baixa do Cassange em janeiro de 1961. Só teve conhecimento oficial 1 ou 2 meses depois. O 4 de fevereiro em Luanda e, sobretudo, o 15 de março, que é a celebração amanhã, portanto, e o 15 de abril do mesmo ano, no norte-noroeste de Angola, vieram inquietar os colonos e as autoridades do Mexico. Correu o boato que Angola ia ser invadida pela fronteira do Katanga, província do Congo. Para chegarem a Teixeira de Sousa, situada na fronteira do concelho do Dilolo, os invasores teriam de percorrer 300 km, mas antes que entrassem, os habitantes do Lumege, que se encontravam a uma distância apenas de 200 km da fronteira, correram a refugiar-se no Luso, onde havia um posto administrativo. A região do Dilolo também existia com o mesmo nome do lado da fronteira do Congo. O tenente Rogério teve de ir para lá com um pelotão tentar serenar o que restava dos colonos do Luacano, cujo posto administrativo era no Lumege, a meio caminho entre o Luso e Teixeira de Sousa, e do concelho do Luso, que ficavam acordados durante a noite para patrulharem essas povoações. Porém, tratara-se de rebate falso, por isso foi demitido o administrador do Lumege, que tinha aumentado o boato sem o confirmar. Para mostrar a sua coragem, veio mais tarde a alistar-se como capitão miliciano no exército colonial em Angola. O governador criou as milícias do distrito, constituídas pelos brancos e por alguns pretos voluntários à força, para que não fosse posto em dúvida o seu patriotismo em relação a Portugal. Quanto maior era a escuridão da noite, mais terroristas surgiam dentro das cabeças das milícias, civis escolhidos pelo governador, aos quais era apontado quem eram os inimigos. Contudo, a ameaça era real, porque podiam surgir terroristas. Porém, já na fase final da Guerra Colonial, ainda antes da independência, quando começaram as negociações, para se formar um exército único, cada um dos movimentos escolhia as suas milícias, que eram uma espécie de militares de segunda linha, armando-os para atuarem segundo as missões que lhe eram atribuídas, que se traduziam, na maioria das vezes, em provocar agitação, hostilizar, se viciar e matar. No destacamento de Rogério, um cabo Coanhama, letrado e assimilado, e por ele ajudado para acabar o curso licial, intentou sublevar os soldados pretos sem ter qualquer garantia que aderissem. Evocou o rei Mandume dos Coanhamas e, à noite, quando foi levantar a pistola metralhadora para entrar de serviço, afifou com um martelo de sapateiro na cabeça do quarteleiro alentejano contestatário e de nome Enxota Moscas. O Quinama era Coanhama, ex-seminarista católico formado na região do Eval. O Enxota Moscas alentejano, oponente de Salazar, atirou-lhe com o lampião de petróleo à cara. Naquela época o destacamento não tinha eletricidade montada. Entretanto, o Coanhama pôs-se a fugir caminho do Congo ex-belga.
Se sublevação planeada existiu, tinha falhado. O Kinanga falava do mandume de vez em quando, só que os outros militares pretos não eram quanhamas e não entendiam o que ele queria dizer ou pretendia. Contudo, era inegável que tinha havido uma tentativa de sublevação sem consequências. O comandante do destacamento, logo que soube do incidente, nomeou um sargento e um soldado para perseguirem o ex-seminarista de jipe ao longo da linha do caminho de ferro de Benguela até Teixeira de Sousa e que o prendessem, ou se ele resistisse que o matassem porque era um potencial assassino. Mais tarde encontraram um diário do Kinanga onde constavam as suas ideias contra os colonizadores e muitas referências ao mandume, sinal de que gostava do antigo líder dos quanhamas. Após a independência, soube-se notícias dele e constou que se tinha integrado no MPLA. Substituídas na guarnição do Mexico por um batalhão metropolitano, as tropas do destacamento do Luso, subunidade do Regimento de Nova Lisboa, foram transferidas para o Calulo, no Kwanza Sul, onde foi implantado um destacamento comandado por Rogério. A missão do destacamento era impedir que a subversão e o terrorismo alastrassem para sul do rio Kwanza e meter na ordem os polícias brancos que se antecipavam a falar de terrorismo sem que tivesse ocorrido, sendo eles que o praticavam, bem como os colonos que estavam indevidamente a fazer o contra-terrorismo. A chacina cometida pela UPA-FNLA no norte-noroeste de Angola tinha provocado o desejo de vingança dos colonos e até dos pretos do Planalto Central, o Ambo-Bié, designados por bailundos, cujos familiares trabalhavam nas roças de café e tinham sido assassinados. Para as autoridades e forças militares daquela província tinha sido uma afronta e uma provocação. Angola era nossa, uma colónia, uma propriedade de Portugal, cuja soberania tinha de ser defendida e preservada a todo custo. Não se colocou, em 1961, a questão de saber se a guerra era justa ou injusta. A UPA-FNLA atacara barbaramente os colonos e os trabalhadores pretos das fazendas. Desceram até ao rio Dange, no Zaire e no Uíge, foram todos mortos. Para os militares, a missão era clara: castigar os rebeldes, os bacongos e recuperar o território. A tropa foi de sul para norte para impedir que a subversão e o terrorismo alastrassem e cerca de 500 populares fugiram para o ex-Congo belga. Alguns dos guerrilheiros da UPA também se refugiaram no Congo-Kinshasa, de regime ditatorial. Para alguns colonos e militares, o destino de Angola seria a independência. Um novo Brasil, segundo uns, uma nova África do Sul de independência branca, apartheid, segundo outros, ou talvez um Estado de uma comunidade portuguesa lusófona. Ao que constava, ninguém renegava a história nem o processo histórico dos portugueses. Em 1957 e nos anos seguintes, Angola estava em pleno desenvolvimento colonialista e de promoção controlada da população indígena. Se o ato da UPA-FNLA não tivesse sido tão bárbaro, se o governo central e o da colónia tivessem previsto e planeado o inevitável, a independência provavelmente não teria ocorrido a guerra colonial ou nunca teria atingido a dimensão a que chegou. O terrorismo era, porém, uma afronta para Portugal. Convencidos de que tínhamos sido colonialistas brandos, que não éramos racistas e que, sendo ou não Portugal, Angola era um domínio português, uma colónia, uma propriedade, tínhamos que defender o que era nosso. No final de 1961, quando Goa foi invadida, a ordem vinda do alto foi clara: poderão sussurrar todas as províncias ultramarinas, mas Angola tem de ser preservada a todo o custo. Na realidade, era a colónia mais rica e em pleno desenvolvimento, e, todavia, os angolanos estavam tão divididos por etnias e rivalidades que, supostamente, até aceitavam o domínio colonial ou serem portugueses de segunda, de terceira ou sem categoria alguma. O Conselho do Libolo
cuja sede do concelho era Calulo, fazia fronteira entre os quibundos a norte e os umbundos ou ovimbundos a sul, no Kwanza Sul. Ali se haviam travado batalhas no final do século XIX das tropas coloniais, apoiadas pelos umbundos da Kibala contra o povo do Libolo, que eram quimbundos, mas a influência subversiva que se fazia sentir no Calulo ainda era a da UPA-FNLA e não do MPLA, apesar dos trepeiros do Palmar, que tinham como ofício apanhar a castanha do Dendê e dos requerimentistas de profissão que faziam requerimentos pedidos pelos nativos. Haviam-se instalado no Kwanza Sul e atravessado o rio Kwanza, vindos do norte para trabalhar, convidados ou por iniciativa própria, e que, simultaneamente, aproveitavam para fazer propaganda do MPLA. Havia já uma guerra de influências que viria a ser ganha pelo MPLA após a independência, com base no pendor nacionalista e independentista dos kwanza-suínos, como se designavam entre si os dirigentes angolanos oriundos daquela região. Na verdade, muitos dirigentes do MPLA e alguns chefes militares eram naturais do distrito do Kwanza Sul e chamavam-se assim a si próprios por brincadeira, assumindo que eram desse distrito. No Libolo existiam os grandes fazendeiros portugueses e alemães que se haviam apropriado das áreas mais férteis, café, palmar, sisal, e pequenos roceiros angolanos, pretos, que, embora revoltados, participavam na cultura e economia do café e mantinham um pacto de convivência com os colonos. A guerra, o terrorismo, nunca tinha chegado nem atingido o Kwanza Sul. Todavia, os colonos e a polícia, vindo em sua proteção, tal era a ameaça sentida e o complexo de culpa, enveredaram antecipadamente pelo contra-terrorismo, embora não existisse o terrorismo. A missão do destacamento foi pôr cobro aos exageros dos colonos e não animar a sua revolta. Foi aí que Rogério tomou consciência da guerra justa dos angolanos, da sua condição de explorados e de injustiçados. O administrador natural de Angola ajudou a ver o problema. Sendo muito mais rigorosos e autoritários, os alemães eram menos malquistos do que os portugueses. Os colonos pactuavam com os naturais da região para ter mão de obra barata. Não os obrigavam ao contrato, mas só lhes pagavam depois da colheita e mantinham-nos vinculados de ano para ano pelas dívidas que contraíam nas cantinas das fazendas dos brancos. É esse o uso e costume. Contrariá-lo, obrigar cada parte a respeitar um contrato, quando ambas pareciam satisfeitas com a situação irregular, foi extremamente difícil. Mas conseguiu-se que a guerra não alastrasse para o Kwanza Sul. Evidentemente que não seriam pequenos destacamentos que poderiam impedir que isso acontecesse. Contudo, esse objetivo foi conseguido durante o curto período de 9 meses. Em março de 1962, já promovido a capitão, Rogério recolheu à sede do regimento em Nova Lisboa, no Uambo. E por aqui vou terminar, porque já fiz uma evocação do dia que se celebra amanhã sobre o ataque, portanto, ao norte de Angola, e não vou ler mais sobre este aspecto do livro, senão tira o interesse aos meus leitores. Mas, possivelmente, no próximo live falarei já também de Abril e do 25 de Abril, com os seus reflexos em Angola. E portanto, vamos no próximo live já falar um pouquinho do que se vai passar no próximo mês de Abril. Então, boa noite para todos, obrigada por me terem escutado e oxalá tenham percebido e assimilado, entre tantos povos e tantas regiões, o que se passou em Angola, que, portanto, passados 100 anos se celebra essa tirania que foi praticada sobre os fazendeiros e, portanto, muito infeliz a ação dos que atacaram pessoas da sua mesma raça e os mataram
e os subjugaram só porque estavam a trabalhar para os fazendeiros também brancos. Boa noite para todos e um resto de noite feliz. Muito obrigada.